Olá, pessoal! A preocupação com a estética é um dos motivos de muitas pessoas não quererem usar aparelhos ortodônticos. Pode parecer um contrassenso, mas alguns preferem ter dentes mal posicionados e mordida incorreta a ficar com o chamado sorriso metálico. Uma técnica, porém, está permitindo unir estética, necessidade profissional e a busca pelo sorriso perfeito, a ortodontia lingual. Este é o tema do programa de hoje. O nosso convidado é o cirurgião dentista, especialista no assunto, Marcos Prieto. Você vai ver ainda como que é feito um tratamento de ortodontia lingual. Nós voltamos já já. Dentes perfeitos são desejo de grande parte da população. Além de trazer benefícios para a saúde, também são esteticamente e, em alguns casos, profissionalmente necessários. O uso de aparelhos ortodônticos é uma das principais alternativas para conseguir esses resultados. Com a ortodontia lingual, a preocupação com a aparência durante o tratamento está sendo eliminada. E para falar mais sobre o assunto, nós convidamos o cirurgião dentista ortodontista Marcos Prieto, que já há algum tempo trabalha com ortodontia lingual. Boa tarde, doutor Marcos. Obrigado por estar aqui conosco e a gente bater esse papinho a respeito deste assunto. Eu que agradeço, Cleise, a oportunidade. Boa tarde a você e a todos que estão assistindo. Saúde total. Doutor Marcos, ortodontia. O que é a ortodontia? A ortodontia é uma ciência que trata, principalmente, dos dentes mal posicionados, fazendo com que eles fiquem bem alinhados, dê uma estética agradável às pessoas e, somando-se a isso, ela traz benefícios que são funcionais, compondo uma face harmoniosa e um paciente equilibradamente composto na sua estrutura dentária e esquelética. Dá uma harmonia. Exatamente. Essa harmonia. Um equilíbrio entre o que é a função mastigatória, seria isso, e a parte estética tão valorizada por todos nós. Exatamente. Doutor Marcos, e essa técnica, ortodontia lingual, o que vem a ser? A ortodontia lingual difere da ortodontia convencional exatamente no posicionamento do aparelho, porque todos estão habituados a verem as pessoas que usam o aparelho mostrarem o seu aparelho na frente dos dentes, na face que está exposta ao sorriso. E a ortodontia lingual é uma técnica que utiliza os acessórios do aparelho posicionados ou colados naquela face interna do dente, do lado de dentro. Que fica a parte da língua, do céu da boca. Exatamente, dessa maneira que ninguém percebe que você está usando o aparelho. Nos Estados Unidos, a sua origem foi mais voltada para a estética, para a moda. E no Japão, para os consumidores ou aqueles que praticam as lutas marciais. Porém, ela é uma técnica rica nos detalhes mecânicos, vamos dizer assim, na sua capacidade de movimentar os dentes, e ela está indicada para todo tipo de público. O senhor que trabalha com as duas técnicas, por exemplo, né? Tanto a parte dos brackets, do aparelho colado pela face externa dos dentes, quanto pela técnica da ortodontia lingual. O senhor vê vantagens no caso de uso de uma técnica ou de outra? Ou depende do caso? De uma maneira geral, a ortodontia lingual ela é mais vantajosa, ela tem recursos e detalhes que superam a ortodontia convencional. E, em alguns casos, ela vai ser uma técnica de escolha, de excelência. E, em outros casos, ela seria opcional. Se todo paciente quiser tratar só com ortodontia lingual, ele vai poder tratar. Não existe, então, por parte da técnica em si, esse pode ser com ortolingual, esse não pode? Nós teríamos, basicamente, dois tipos de restrições. Certo, quais? Como o aparelho é colado pelo lado de dentro, pela face
de dentro, interna dos dentes, aquele paciente que tem o comprimento do dente do lado de dentro muito pequeno, curtinho, muito curto, o dente muito curto, então esse seria um paciente que não seria bem indicada essa técnica. Mas são raros os casos em que isso acontece. E um outro tipo de paciente que talvez a técnica não fosse bem indicada seria aquele paciente que tem tonturas, vertigens, que não fica tranquilo numa posição um pouco inclinada, porque a técnica exige para o seu manuseio que o paciente fique bem mais deitado, mais inclinado na cadeira do dentista. Certo. Nós vamos para um intervalo rapidinho e já voltamos para continuar com a nossa conversa com o Dr. Marcos Prieto. No próximo bloco, você vai saber quais as vantagens de se usar um aparelho na técnica de ortodontia lingual. De volta com o Saúde Total, que esta semana estamos falando sobre ortodontia lingual com o cirurgião dentista Marcos Prieto. Nós queremos que você entenda melhor a respeito do que é a ortodontia lingual e para isso a nossa equipe foi ao consultório do Dr. Marcos Prieto para mostrar para você o que é a ortodontia lingual. Vamos ver? Sandra, Diego e Rosicleide já sofreram com problemas nos dentes. Eu sentia muitas dores, né, no maxilar, à noite me doía bastante, tinha muito incômodo. Minha mordida era incorreta, né, e eu tinha dor de cabeça também. Eu não tinha problemas de dores, de incômodos, mas hoje em dia, com o aumento da procura pelo lado estético, tanto para satisfação pessoal quanto profissional, a gente tem visto cada vez mais necessidades. Os três optaram pelo aparelho ortodôntico lingual para fazer as correções. Eu já usei o outro aparelho fixo, né, e existe algum certo desconforto, porque você não pode sorrir nas fotos, você não pode comer alface, né, que atrapalha, as pessoas observam, ficam muitos resíduos, e o lingual ele já é muito mais estético, né? Questão mais estética também, né? Esse ano eu vou estar me formando e de qualquer modo eu ia ter que tirar o aparelho, né? Não machuca. A gengiva não tem ferimentos, né, como tem o aparelho convencional. E também pelo lado mais profissional, não tem o desgaste da dentina do dente, então isso também é uma coisa mais vantajosa. Sandra está em tratamento há 11 meses. Os dentes superiores estão para frente e com isso ela não fechava bem os lábios, além das irregularidades presentes que comprometiam a estética. Rosicleide já usa o aparelho há mais de 1 ano. Ela tem uma mordida que não tem um encaixe ideal e por isso ela tinha desconfortos na articulação. Diego trocou o aparelho convencional externo para o ortolingual há 4 meses. Ele usava um aparelho convencional, um aparelho externo, e quando ele resolveu mudar de profissional, ele também já pensou em colocar um aparelho mais estético. O aparelho ortodôntico lingual pode ser usado por cerca de 95% dos pacientes. As restrições são mínimas, como ter a face interna dos dentes muito curta. O tratamento dura em média 2 anos, mas em poucos meses já é possível ver e sentir a diferença. O resultado nesses 4 meses já está bem acima do esperado. A mudança estética já está bastante visível. A minha mordida está mais correta, já não sinto mais as dores de antigamente. Você recomenda? Sim, bastante. Doutor Marcos, a respeito de tempo e duração do tratamento, existe alguma correlação? Ele é mais rápido, mais lento, é a mesma coisa que o tratamento convencional? Em alguns casos, nós vamos ter tratamentos mais rápidos com ortodontia lingual e, em outros casos, tratamentos mais rápidos com ortodontia convencional. Vai depender um pouco da característica individual do paciente. Numa média, eu diria que fica uma pela outra, nós teríamos as duas equivalentes. Doutor Marcos, e quanto a vantagens do uso da técnica lingual? Como o senhor colocaria isso para nós? Seria só a mesma estética?
Não, a ortodontia lingual não está indicada apenas para estética, para o paciente preservar a sua imagem enquanto está tratando. Isto é um grande recurso da técnica, porém, para muitos pacientes ela é muito bem indicada. Uma vez que nós deixamos de colar o aparelho na face externa dos dentes, nós vamos estar preservando totalmente o esmalte frontal do paciente. Primeiro, na questão da má higienização, que às vezes pode ser uma rotina de um paciente, que não é um paciente muito colaborador. Então, quando nós vamos remover o aparelho, nós vamos perceber que na parte alta dos seus dentes, dos dentes superiores ou na parte baixa dos dentes inferiores, fica uma linha branca, como se aquele esmalte tivesse sido corroído, danificado. É uma descalcificação, uma descalcificação do paciente que usa o aparelho convencional, o aparelho colocado por fora, se ele não é um paciente extremamente cuidadoso. E o outro momento de preservação do esmalte é quando nós realmente sacamos a pecinha, tiramos ela do dente, descolamos e aí nós temos que passar aquela broquinha para tirar o resto da resina, daquela colinha da resina que foi colado ao aparelho. É uma queixa dos pacientes ter esse aparelho por dentro, onde a língua toca, como que é? Quanto aos incômodos, eu tenho pacientes que já usaram o aparelho convencional e aí, num certo momento, passado um ano e pouco de tratamento, eles resolveram mudar de técnica. E esses pacientes não começaram o tratamento no meu próprio consultório. São pacientes que usavam o aparelho com outros profissionais, eles preferiram um tratamento mais estético. E aí eles relatam o seguinte, que o aparelho convencional incomoda também tão quanto o aparelho lingual. Isso após eles estarem usando já o aparelho lingual, nós fizemos um questionamento, gravamos vídeos com esses pacientes para eles darem um depoimento exatamente sobre os incômodos. Então, é uma questão de adaptação. Dentro de 30 dias, todos os pacientes se acostumam com o aparelho colocado pelo lado de dentro. Certo. E nós vamos então para mais um intervalo, que no próximo bloco, o Dr. Marcos Prieto, que também é o nosso vice-presidente da Associação Brasileira de Odontologia, né, Dr. Marcos? Seção MS. De Mato Grosso do Sul. Ele vai esclarecer para nós as dúvidas dos nossos telespectadores. Vamos para o intervalo, voltamos já já. Estamos de volta com o Saúde Total e o tema desta semana é ortodontia lingual. É o uso de aparelhos ortodônticos na parte interna dos dentes, com o objetivo de corrigi-los e preservar a estética. O nosso convidado, o Dr. Marcos Prieto, que no momento vai responder para nós, Dr. Marcos, as perguntas feitas pelos nossos telespectadores. Vamos ver aqui qual a curiosidade do povo? Ok, vamos lá? Vamos lá. Meu nome é Alex, eu gostaria de saber se todo tratamento dentário pode ser feito com aparelho móvel. Esta questão é uma questão um pouco controvertida. Eu diria que é difícil de responder de uma maneira geral, porque existem alguns profissionais que seguem uma linha de trabalho exclusivamente com aparelhos móveis. E para esses profissionais, eles têm como que o aparelho móvel resolve todos os casos. Seria a especialidade de ortopedia funcional. Mas nós temos praticado a ortodontia e a ortopedia funcional já há muitos anos e nós entendemos de que o aparelho móvel é um pouco limitado para alguns casos. Então, eu fico com essa colocação de que o aparelho móvel não resolve todos os casos, porém, é um excelente mecanismo de correção dos dentes mal posicionados. Doutor Marcos, nós temos uma outra pergunta. Vamos ver o que o pessoal quer saber do senhor. Vamos lá. Pois não. Meu nome é Gregório e eu gostaria de saber se é verdade que não adianta adulto usar aparelhos no dente. Absolutamente. Isso aí é uma inverdade.